Hora da coluna Giro Arte aqui no Band News TV. O Museu Casa da Imagem em São Paulo está com a exposição Sérgio Jorge Múltipla Trajetória. A mostra presta uma homenagem ao fotógrafo que é considerado um dos mais atuantes fotojornalistas brasileiros. Vencedor do prêmio ESSO do fotojornalismo em 1960, Sérgio Jorge registrou momentos históricos do Brasil. Com curadoria de Rubens Fernandes Júnior, a mostra reúne mais de 100 imagens produzidas entre 1950 e 1971. E para falar sobre a exposição Sérgio Jorge Múltipla Trajetória, eu converso agora com o próprio Sérgio Jorge. Seja muito bem-vindo aqui ao Band News TV. Sérgio, a exposição reúne cerca de 100 imagens, do que, aliás, tem mais de 60 mil fotografias suas, né? Como que foi esse trabalho de curadoria? Foi um trabalho, eu acho que bastante difícil para o companheiro Rubens, porque você escolher 100 e poucas fotos de mais de 50, 60 mil fotos, que é o meu arquivo pessoal, foi bastante difícil. E ali ele pescou uma foto ou outra durante de toda essa coleção, e exatamente dali saiu a exposição fotográfica. E você palpitou nessa seleção das fotos? Propriamente não, porque eu achei que você está acostumado a ver tanto aquilo, tantas fotografias, que aquilo passa a ser normal para você. Então, uma pessoa de fora vê exatamente de uma forma diferente, e que eu gostei no final da escolha que ele fez. Você começou sua carreira muito jovem, né? Aos 13 anos de idade, em Amparo, no interior de São Paulo. Fala um pouco da sua trajetória. Eu comecei assim, brincando com fotografia, na época que foi fundado o Cine Foto Clube de Amparo. E ali eu comecei a participar como moleque, eu devia ter uns 13, 14 anos, e junto com aquele ambiente, relativamente pessoas importantes, eram advogados, dentistas, médicos e tal, eu fui me entrosando e passei a gostar e aprender a fotografia cada vez mais, né? E assim foi que até com meus 19 anos eu vim para São Paulo tentar, dentro do fotojornalismo, a linha da fotografia, né? São quantos anos de carreira? Hoje já são 56 anos de profissão. E você registrou momentos icônicos da história do Brasil, né? A caravana da integração nacional, a construção de Brasília. Politicamente, qual que foi a imagem que mais te marcou? Bom, em todo esse trabalho, durante 56 anos, eu posso dizer que a história do garotinho brigando com o laçador para salvar o seu amigo, o cachorrinho, foi a que mais marcou, porque foi um reconhecimento eu, Sérgio Jorge, como um fotógrafo do interior, começando a entrar em São Paulo. Então, propriamente ali que foi a minha introdução, já junto aos colegas fotógrafos, um reconhecimento, e fui chamado para trabalhar cada vez numa empresa melhor. E com essa foto do cachorrinho, da carrocinha, né, você venceu o primeiro prêmio ESSO do fotojornalismo em 1960, né? Foi, exato. Como foi receber esse prêmio? Bom, foi muito agradável, porque quer dizer, essa série me abriu a porta para a grande imprensa do momento, que seria a Manchete e o Editor Abril. O que aconteceu? Foi um quadro, né, que aconteceu na freguesia do Ó, lá no alto, pé da igreja, e que eu estava 3 dias fotografando, tentando fotografar e conseguir a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos. Eu só não briguei com o laçador, porque o meu pai saiu na porta e falou com o laçador, e dentro de Amparo ele era bem conhecido, então o laçador soltou o meu cachorro, que era um Lulu. Então você passou por isso na infância e depois você tratou Eu tentei retratar exatamente anos e anos depois e consegui, depois de 3 dias, andando junto com a carrocinha, com o laçador, aconteceu a cena e em 5 fotos eu consegui exatamente ilustrar aquilo que aconteceu. São quase, então, 60 anos dedicado ao fotojornalismo, né? Para você, qual que foi o momento mais emblemático que registrou ao longo da sua carreira? Eu acho que, por exemplo, você estar numa guerra, você vê coisas que acontecem, você se torna frio. O que eu guardo até hoje como assim, às vezes eu venho sonhando e aparece assim na cabeça, é o incêndio do Joelma. Porque eu saí de casa às 8 horas, ouvi a notícia do começo do incêndio, fui lá para o prédio e documentei aquilo que estava acontecendo até quase 4 horas da tarde.
Então, toda aquela cena de fogo, de gente, aquela assistência embaixo e tal. Você ficou até o final, você até viu o as final pessoas do ali incêndio. se jogando. Então, foi um negócio assim que, sabe, depois que tudo aquilo, eu tentei até entrar no prédio quando houve já estava sido apagados os fogos e tal, mas as imagens eram muito violentas. E aquilo me guarda até hoje. Basta dizer que quando eu cheguei em casa, depois de tudo aquilo, eu cheirava assim, a roupa estava cheirando, etc, para você jogar tudo fora. E aquelas imagens daquilo, tudo que aconteceu lá, sempre volta na cabeça. Então, não é que você tem que ser um fotógrafo frio. Você pode ser naquele momento, mas depois aquilo vem na consciência, vem retorna para você de momentos em momentos. E você também foi o primeiro fotógrafo brasileiro a ir para o Polo Sul e a registrar a abertura da Transamazônica, né? E no mundo do esporte você registrou, clicou o 10º gol do Pelé e também a moda de Clodovil. Era um Brasil em transição naquela época? Propriamente foi uma época que você viu, o Brasil estava crescendo de ponta a ponta, né? Graças ao governo do Juscelino, a indústria automobilística, o grande crescimento da cidade de São Paulo, os edifícios. E você teve, por exemplo, a passagem da 2.700 quilômetros da floresta amazônica, primeira caravana, 14, 15 veículos da Mercedes, passando naquela floresta intransponível, que você não podia dar um passo para lá do corte que o trator havia feito, porque era para mim que você encostasse numa parede, floresta de 30, 40 metros de altura, né? E não vimos bicho nenhum, a única coisa que aparecia era abelha. Nós sempre entrava e vinha nos picar dentro do caminhão, né? E outras coisas, por exemplo, Brasília, a inauguração de Brasília. Eu participei através do jornal A Gazeta, que ainda era fotógrafo da Gazeta, da inauguração de Brasília. E tenho cerca de 34 fotos, são maravilhosas, que eu consegui guardar antes que a Gazeta jogasse fora todos os negativos das fotos que eu havia feito. Olha, e você falou aí da Gazeta, né? Você passou pela Gazeta, Gazeta Esportiva, revista Manchete, entre outros. Como que você vê o fotojornalismo hoje? Mudou bastante, né? Eu posso dizer para você que hoje o fotojornalismo é muito fácil. Antigamente, quando entrei na Gazeta, eu saía com uma câmera enorme, chamada Speed Graphic, com 8 lâmpadas para fazer três entrevistas, vamos dizer, né? Hoje você sai com uma câmera digital, uma câmerazinha só pequenininha, de seus 300, 400 reais ou cerca de 60 mil reais, depende da sua parte monetária, né? Você faz fotos maravilhosas, você tem todo o recurso imaginável dentro da própria câmera. Chega ao cúmulo de você ter, numa Nikon, numa Canon, de nível, ter 16 idiomas para você escolher da forma que você queira trabalhar com a câmera. Então é muito fácil, a câmera faz tudo para você. É só você saber apontar e fotografar, porque ela faz. Então é muito fácil. Hoje a fotografia jornalística se tornou muito fácil. Posso continuar? Claro. Você parte do seguinte princípio. Antigamente, no meu tempo, quando eu viajava, por exemplo, Europa, coisa parecida, você tinha que pegar os filmes, pôr no envelope, levar na companhia aérea brasileira e que eles traziam gratuitamente, né, para o jornal, para a revista, os filmes para serem revelados. Então você imagina o tempo que você perdia, 2, 3 dias até o material chegar aqui, ser revelado e depois ser publicado. Hoje, em questão de 20, 30 segundos, do Japão, de onde você estiver, você manda a foto digital para uma redação como esta. Muito obrigada pela entrevista e foi um prazer recebê-la aqui no Band News TV. Obrigado. Posso dar uma continuadinha só? Claro. Eu gostaria que exatamente falar a meu respeito com relação ao fotoarquivo da Manchete, que está sumido. São mais de 13 milhões de fotografias e que uma pessoa comprou esse arquivo e não quer deixar que os fotógrafos e propriamente uma grande imprensa pegue esse material para serem utilizados. Você imagine, são 48 anos de histórias de 187 fotógrafos que passaram pela empresa. Obrigado a você por essa entrevista maravilhosa. Muito obrigada. Vocês me concederam. Muito obrigada a você. Obrigado.
Recebemos o fotógrafo Sérgio Jorge, que está com a exposição Sérgio Jorge Múltipla Trajetória no Museu da Casa da Imagem, em São Paulo. A mostra fica em cartaz até 10 de agosto. A coluna Giro Arte vai ao ar todas as terças-feiras, neste horário, aqui no Band News TV.